Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Bem-vindos todos ao canal Degustação Teológica. Peço que você se inscreva no nosso canal e que você curta o vídeo, compartilhe com alguém para edificação. Você que já é inscrito, muito obrigado por nos acompanhar. Aqui você tem postagens de reflexões, assuntos e temas teológicos, curso IBF e tem também compartilhamento de algumas pregações que tanto eu, como também o pastor Vioto e outras pessoas trazem ali na Igreja Batista Fraternidade. E nós também compartilhamos esses vídeos aqui. É o caso desse vídeo de hoje, uma pregação muito boa do pastor Daniel Vioto. Quero que você assista, seja edificado, reflita, entenda, sinta paz no coração. Deus sempre tem um controle de tudo, tá bom? Ao final do vídeo vou apresentar a nossa igreja, o endereço e também falar de cursos de teologia em faculdades, instituições, como dicas para você que quer se aprofundar. Deus te abençoe, bora pro vídeo, fica até o final, tá bom? Deus te abençoe, vamos embora para a pregação. Vou pôr na tela só, João 3,16, viu, João e Levi, por gentileza, coloca na tela pra gente, João 3,16, eu tenho a tela ali, mas eu continuo virando para olhar, costume, né? Inacreditável. Bom, eu vou ler aqui, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Próximo versículo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Você vê, irmãos, que aqui tem uma sentença, né? Quem crê está salvo, mas quem não crê, o estado dele atual já é de condenação, né? E que Deus tenha misericórdia, amém? De todos nós, Deus nos ajude e ajude aqueles que estão afastados desse caminho. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque estamos aqui nesta noite, nesta casa de oração, para cultuar o Senhor, para agradecer ao Senhor pela semana, que até aqui o Senhor nos ajudou. No início da semana, o Senhor esteve conosco, nesses dias todos até hoje. E hoje temos uma oportunidade de nos reunirmos como igreja, como congregação, para juntos darmos um culto que o Senhor merece, um culto que o Senhor é digno. Pai, e nós queremos fazer isso com o nosso coração, com o nosso melhor. E, ao mesmo tempo, ouvirmos a Tua Palavra, meditarmos na Tua Palavra, sermos, ó Pai, impactados pela Sua Palavra, que é viva e eficaz e alimento para a nossa alma. Peço que o Senhor desde já tome a vida do Teu servo, que vai ministrar a Palavra, e que possa ser um canal de edificação para as nossas vidas. Senhor, nessa noite, eu quero pedir por aqueles que não estão presentes, que estão a trabalho, que todos possam ser abençoados, cuidados pelo Senhor, aqueles que estão em cursos, enfim, ou aqueles que não puderam, Senhor, por motivos diversos, estarem aqui nessa noite. Que o Senhor esteja com eles, ó Pai, com cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, aonde estiverem. Pai, mas que a Tua presença não nos falte nessa noite, que não falte em nossa vida o Teu Espírito, que não falte nesta noite, Senhor, a comunhão e a alegria, Senhor, de Te servir e de estar aqui nesse lugar. Pai, assim nós iniciamos esse culto, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Amém?
salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há,
Amém? Boa noite, graça e paz para todos. Amém? Ô Levi, solta o texto para mim de... Não é esse não. É o João 3,16. Você vê como que é interessante, né? Eu estava meditando nesse texto, o pastor já leu, eu falei, olha aqui, que benção. Aí é benção. Eu gostaria de falar sobre o Evangelho, mais uma vez, né? O Evangelho que salva, né? O Evangelho que nós anunciamos, né? Que Jesus nos trouxe, o Evangelho que nós continuamos a anunciar, né? Diz aí o texto, você vai deixando aí, tá? Até eu pedir para mudar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o pastor até fez uma introdução para mim aqui, né? Mostrando que tinha alguma condição ali no texto, né? E é isso mesmo, irmãos. Né? Nós temos que lembrar, né, que a pregação do Evangelho, ela vem para salvar. Né? E ela vem para salvar quem? Ela vem para salvar aquele que crer. Né? Isso tem que estar claro na nossa mente, isso tem que estar claro em nossas vidas, que nós precisamos crer. Está aí o texto bem claro aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer aqui? É morte eterna, mas que tenha vida eterna. Você vai ver no contraponto, vida eterna, morte eterna. Próximo texto, por gentileza. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Porque Jesus não veio aqui na terra, irmãos, para condenar o mundo já estava condenado. Nós estávamos condenados. Então não tinha escapatória para ninguém. Todos os seres humanos que nasceram após o pecado, nasceram condenados. Então Jesus não nasceu aqui, não veio aqui para condenar. As pessoas já estavam condenadas. Jesus veio aqui para fazer o quê? Para salvar. Imagine que todos estão condenados, agora Jesus começa a salvar. Começa a salvar 2, começa a salvar 3, começa a salvar 4, porque ninguém se salva. É Jesus que salva. Então aí hoje nós temos aos milhões e milhares, né? A Bíblia diz que os salvos são como areia da praia e os perdidos como areia do mar. Então, você vê que Jesus vai salvar muita gente. Por quê? Porque essas pessoas acreditaram na sua palavra. Diz o texto lá, não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Então, se a gente crê, a gente sai dessa condenação. Cristo tira essa condenação das nossas costas, né? Mas quem não crê, já está condenado. Não é porque Cristo está condenando, porque ele já é um condenado, porque está em pecado. E a única solução existente que Deus trouxe
Foi Cristo para nos tirar disso. Caso contrário, você vai continuar condenado. Daí o texto. Porquanto, por que continua condenado? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então só tem um caminho, o unigênito Filho de Deus. Próximo texto. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, que é a luz, Cristo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, irmãos, nós, pela nossa natureza, nós sempre vai querer o pecado. Pela nossa natureza, nós sempre vamos buscar as trevas. Mas através da mensagem, da palavra, do evangelho, Cristo nos resgata, Cristo nos livra, Cristo nos tira dessa condenação. Eu acho interessante essa mensagem do evangelho, irmãos, porque é muito poderosa. Porque algumas pessoas, até no seminário a gente vai discutir, né? E as pessoas que têm deficiência, e as pessoas que têm certa dificuldade, né? A gente acredita muito na teologia da graça, né? Que a graça de Deus vai cobrir. Imagina uma pessoa com problemas mentais, como essas pessoas vão conseguir alcançar a graça de Deus, como elas vão conseguir entender o evangelho. Eu acho interessante que a Bíblia tem resposta para tudo isso. Solta para mim, ô Levi, o texto que eu falei para você, mas solta alguns textos antes. Solta do 2 a seguir, 35. Olha o que diz o texto bíblico. Isaías 35, 2. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria, exultará. A glória do Líbano lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Falando sobre Jesus, próximo texto. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temeis. Eis que o vosso Deus virá com vingança, e com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Próximo texto. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Próximo texto. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Próximo texto. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam chacais, haverá erva como canas e junco. É o texto-chave. 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Eu estava pesquisando esse texto, que nós estamos numa dificuldade, eu vou dizer para vocês novamente, mais uma vez, nós temos uma dificuldade de tradução, gente. Cuidado com tradução. Vai eu pesquisar numa tradução, fala uma coisa. Numa tradução, tira todo o foco daquilo que você está acostumado. Aí eu vou para uma outra tradução, falei, estava falando para ele, olha essa situação desse texto. Eu vou ter que comprar uma Bíblia em hebraico, porque eu tenho a de grego, vou ter que comprar de hebraico. Porque, às vezes, o tradutor vai traduzir, não sei se vocês sabem, o pastor sabia, traduz a ideia. Ele interpreta aquilo, aí ele coloca entre parênteses, e ele acreditando que está certo, não por maldade, ele traduz aquilo. Só que você não tem acesso à tradução literal. Você vai ver muitos textos ali, que o texto fala o contrário do finalzinho. Né? E você vai ler o contexto, você pode ver, está falando de cegos. Olha o contexto, a hermenêutica é simples. Está falando dos cegos, está falando dos surdos, está falando dos aleijados, está falando de um monte de tipo de doenças, ou de debilidades, né? Ou de pessoas com alguma dificuldade física. Está falando. Faltou quem, irmãos? A pessoa que tem uma dificuldade mental. Está no finalzinho. Nem os loucos errarão o caminho. Eu tenho uma experiência, talvez alguns irmãos tenham aqui. Quantas pessoas você conhece que tem problema, assim, uma dificuldade mental e é cristã?
Eu sou prova viva disso. Minha mãe tem um problema sério mental. Não sei se vocês sabiam disso. E a pessoa que realmente tem problema mental, se você não entender, não sabe lidar, você fica louco junto. Você tem que saber lidar. E você tem que entender que a pessoa é louca. Ou que a pessoa tem aquele problema, né, que não tem uma firmeza nos raciocínios lógicos. E eu nasci vendo a minha mãe tendo essas crises, né? E eu acho muito interessante, porque, irmãos, o texto é claro. O caminho do evangelho traçado por Deus é perfeito. O caminho preparado por Deus, irmão, é íntegro. Não tem como a gente dizer, a pessoa tem uma dificuldade de raciocínio, ela não entende a palavra. Eu conheço várias pessoas que têm essa dificuldade e dá glória a Deus. E conheço várias pessoas que têm esse problema, se você falar de Jesus para ele usa a loucura para te agredir. Quem conhece pessoas assim? Eu conheço. Pessoas, se você falar de Jesus para ele, de Deus para ele te agride. E tem pessoas que vai falar de Jesus que é mais problema, ela ouve. Ela absorve a palavra de Deus. Ela louva a Deus com a sua dificuldade. A minha mãe, com todo o problema que ela tem, irmãos, o que não lhe falta é fé. A minha mãe lê a Bíblia todo dia. A minha mãe canta todos os dias de até nos encher as paciências. Pergunta a minha esposa. Chega em casa, ela abre os hinos da harpa, entendeu? Eu consigo, andei, e sozinha ali, ó. Irmãos, é uma coisa de louco. Entendeu? Você não consegue morar com a minha mãe, ela canta o dia inteiro. Ela lê a Bíblia o dia inteiro. Um dia que a minha mãe, não sei se Deus vai dar a oportunidade para ela vir aqui, não sei se hoje ela está enjoelhando, mas ela tinha calo nos 2 joelhos, até poucos dias atrás. Você sabe de todo. Porque para orar para ela tem que ser de joelho. Então, irmãos, não existe desculpa diante de Deus. Não existe, fica preocupado, não se estressa. Entendeu? O problema que nós temos, ô pastor, é que às vezes o senhor passa lá na casa do senhor lá, preparando o sermão uma semana, e ora, e estuda, e se consagra. Aí o senhor pensa, eu vou lá na igreja hoje com essa palavra, o senhor vem, às vezes a gente vem para a igreja, irmão, sentindo aquela presença de Deus, os braços todos se arrepiando, sentindo aquele frio na espinha de Deus te impulsionando. Você fala, hoje todo mundo se converte. A palavra que Deus me deu foi forte. Fala, hoje, né, você vem todo animado, todo feliz, todo, né, com aquela autoestima que Deus te levanta. Aí você fala, a palavra é rema, né, a palavra é rema. E a gente vem e prega, pastor, né? E algumas pessoas observam a palavra, recebem a palavra, e outras pessoas parece que não aconteceu nada. Parece que não aconteceu nada. Quantas pessoas a gente conhece, irmão? Está na igreja há 20, 30 anos, 40 anos, ouvindo sermão, e tem congresso, e tem campanha, e o cara não muda nada. Já notaram isso? Isso acontece. Pasmem. Pessoas que andavam com Jesus não foram transformados. Imagine o pastor Davi pregando. Se Jesus não conseguiu transformá-las. Caso de Judas, caso de outras pessoas. Algumas pessoas, Jesus ia falar, as pessoas confrontavam Jesus. As pessoas queriam matar Jesus. As pessoas queriam apedrejar Jesus. Não, irmãos, não foram mudados pelo próprio Cristo encarnado. Quem sou eu, um mero pregador, um mero pregador do Evangelho, uma pessoa cheia de pecado pregando? Eu não tenho condições de mudar a vida de ninguém. Eu não tenho. Pastor Davi não tem. Mesmo quando a gente vem todo, hoje Jesus, o povo vai cair. Não tem. E eu observo isso, às vezes nós, pastor, fala a verdade, nós não temos vontade de converter alguém. Às vezes você fala, essa pessoa precisa se converter. Eu vou converter ela. Entendeu? Eu vou converter ela. Aquele menininho. Eu vou pegar ele. Entendeu? Mas a gente não consegue, irmãos. Você não consegue converter seu filho. Você não consegue converter sua filha. Você não consegue converter seu pai. Ninguém consegue converter ninguém. Por isso que a Bíblia diz, é para quem crê.
Se você não crê, meu irmão, o seu irmão creu, a sua irmã não creu, seu pai creu, o filho não creu. É para quem crê. Eu gostaria de... É que a gente, às vezes, irmão, a gente esquece, né? Como que... Às vezes a gente esquece, porque às vezes dá um branco, né? Dá um branco. Porque às vezes a gente quer que as pessoas se convertam tanto. Quantas vezes eu já preguei aqui, irmãos? Vamos ter unidade. Vamos nos abraçar uns aos outros. Vamos estarmos juntos com todas as dificuldades. E dificuldade que nós temos, e pecado que nós temos, vamos nos abraçar um ao outro, vamos crescer junto. Mas não. Vou queimar o pastor Vioto. Vou queimar o pastor Davi. Ih, esse tocador quer se aparecer. Ih, esse tocador toca mal. Irmãos, quantas vezes eu já preguei isso pra gente... Mas é difícil. Por quê? Não sou eu que convenço, irmãos. Ô Levi, solta o texto bíblico para mim, hein? João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Tradução difícil, enviá-lo-ei, enviarei, isso é mais fácil. Próximo texto. Quero falar em língua aqui, né, pastor? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence, irmão? É o Espírito Santo, irmão. A gente pode aqui pregar, entendeu? Sapatear, falar em línguas, profetizar, mas se você não abrir o coração para o Espírito Santo, a sua vida não será mudada, a sua vida não será transformada. Eu posso jejuar tantos dias no monte, voltar aqui, ou que fosse consagrar, entendeu? Se o próprio Jesus não mudou vidas com pessoas que ouviram ele, imagine eu sou apenas um mensageiro do Evangelho. Se você crê nessa palavra, se você crê nesse Evangelho, você será mudado, você será salvo, você será transformado. Então, irmãos, a gente tem uma crise. Eu preciso que essa pessoa muda. Eu preciso que esse cidadão muda. Mas a gente não tem poder. E às vezes a gente acaba esquecendo desse detalhe. Eu já te falei para você 50 vezes. Não é assim? Eu desisti, irmão, de alguma. Eu falei para minha esposa: você desistiu? Eu falei: eu desisti desses assuntos. Eu agora só oro, coloco na mão de Deus, porque eu não consigo fazer nada. Dá vontade de pegar e arrebentar na madeira algumas vezes, mas não dá. Porque a gente não muda as pessoas. Se a pessoa não entender que ela precisa de Cristo, precisa de crer no Evangelho, irmãos, não adianta. Você vai ficar dando murro em ponta de faca. Sabe aquele ditado, né? A faca está aqui, você fica fazendo assim, ó. Ai, Senhor, eu estou na prova. E continua na prova, continua na prova. Eu estava falando para minha esposa, eu mudei muitas estratégias. Os mesmos erros chegam nos mesmos resultados. Preste bem atenção. Os mesmos erros chegam nos mesmos resultados. Mas toda vez o mesmo erro, mesmo... Irmão, tira a mão daí. Não, mas é que eu gosto de bater a mão na ponta de faca. Você gosta, mas está machucando. Então, irmãos, que nós possamos entender que a gente não consegue mudar ninguém. E as pessoas, elas têm essa liberdade em Deus de aceitar o Evangelho ou não. E assim será na vida de todos. E um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus. O Evangelho vem para salvar, o Evangelho vem para tirar você do seu mundo de pecado, mas também o Evangelho vem dizer para você, se você não aceitar a palavra do Evangelho, você já está condenado. Então que possamos ter essa tranquilidade, irmãos, de pedir a misericórdia de Deus, continuar caminhando de Deus, continuar caminhando na presença de Deus, e ficar tranquilo, que só Deus, só o Espírito Santo pode mudar alguém. Só o Espírito Santo pode mudar seu filho, só o seu Espírito Santo pode mudar sua mãe, só o Espírito Santo pode mudar seu marido, só o Espírito Santo pode mudar seu esposo. Não adianta brigar.
Por isso que a Bíblia manda a gente ter sabedoria, manda ter prudência e outras coisas a mais que a Bíblia fala que a gente precisa ter para não sofrer tanto. Senão daqui a pouco a gente fica, eu já falei 1 milhão de vezes, eu vou ficar louco. E vai ficar louco. Porque se Deus não muda, irmãos, nós, muito menos. Se a palavra de Deus não mudar, irmãos, eu muito menos. Então que todos, né, possam entender essa mensagem, colocar tudo nas mãos de Deus, descansar, porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, essa é a palavra nessa noite, que possamos entender que o Evangelho salva, o Evangelho liberta, e que é o Espírito Santo que faz a obra, não é o pregador. Né, pastor? Tantas vezes o senhor veio aqui, pastor, hoje eu vou arrebentar, vou até colocar no YouTube, vou até colocar nas redes sociais, quem vê vai ser empaquetado. Vai nada, entendeu? É Deus, vai nada, né? E às vezes você manda, essa pregação é forte, manda para uma pessoa, a pessoa manda de volta, entendeu? Tá jogando em direta? Tome. A gente vai, essa pessoa vai ser arrebentada com essa palavra, vai nada, entendeu? Então deixa Deus trabalhar, irmãos, entendeu? É Deus que faz a obra, que Deus continue cuidando da minha e da sua vida, nos dando graça para continuar caminhando na presença dEle. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar? Que Deus nos dê sabedoria, nos dê graça para continuarmos na presença dEle, vivendo a sua palavra. Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto vivemos. Por isso existe a igreja. É um lugar onde pessoas se unem para juntos buscarem ao Senhor em oração, em comunhão, em adoração, num culto coletivo, onde também meditamos e aprendemos a palavra dele, a palavra de Deus. Convido você a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade, aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, Caieiras. Cultos aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras à noite, às 8 horas. Venha participar conosco. Também temos outras atividades, como grupo de jovens, mulheres, homens, crianças. Também temos reunião de oração. Venha conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha buscar o Senhor conosco. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Deus te abençoe. E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos em comunhão e aprendendo mais sobre o reino de Deus. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades.
FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR! Gloria